Ô moçada, vocês está bom? Gente, olha que belezura esses pães de queijo que eu acabei de assar. Bem douradinho, bem saboroso. Então no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a não somente fazer o pão de queijo, mas a congelar esse pão de queijo para vocês estarem comendo aí pão de queijo quentinho na hora que der vontade. Vocês vão ver que é muita praticidade a gente ter um pão de queijo congelado na geladeira. Ali fica quase como que um coringa. Sempre que a gente quer fazer, tá à mão pronto para a gente utilizar. Moçada, então para fazer o nosso pão de queijo congelado, eu separei aqui 1 kg de polvilho. Eu estou utilizando o polvilho doce, mas vocês podem utilizar aí o polvilho azedo, que vai dar certo também. Então eu vou deixar esse polvilho reservado enquanto eu preparo aqui o nosso escaldo. Então para fazer o nosso escaldo eu peguei aqui uma panela e eu vou despejar dentro dela 450 ml de leite, 250 ml de água e 200 ml de banha de porco ou de óleo. Existem aí diversas receitas de pão de queijo, eu mesmo costumo fazer várias receitas diferentes. Essa é uma receita que eu gosto bastante porque ela vai uma quantidade a mais de leite. E esse leite, ele deixa a casquinha do pão de queijo mais crocante. Vou acrescentar aqui sal a gosto. Para 1 kg de polvilho, eu geralmente costumo utilizar 2 colheres de sopa de sal, mas isso é a gosto de cada um. Tem gente que gosta mais salgadinho, tem gente que gosta mais sem sal, então isso fica a critério de cada um. Vou misturar um pouquinho e vou levar para o fogão até ferver. Começou a ferver, a gente vai desligar o fogo e vai jogar essa mistura sobre o nosso polvilho. Então vamos despejar aqui com cuidado, que está bastante quente. E agora vamos dar uma misturada para esse polvilho entrar em contato com o nosso escaldo. Se sobrar um pouco de polvilho aqui seco, não tem problema também. E aqui eu estou fazendo com 1 kg, porque como a gente vai fazer para congelar, o ideal é a gente fazer uma quantidade um pouco maior, né? Mas quem quiser diminuir aí as quantidades pela metade, não tem problema. Então misturei bem, agora a gente vai esperar o polvilho esfriar um pouquinho para a gente juntar os ovos. Assim que ele der uma mornada, eu volto com vocês para a gente dar prosseguimento na receita. Moçada, então o polvilho ele já esfriou um pouco e agora a gente vai juntar os ovos. Geralmente para essa medida a gente vai gastar 5, 6, talvez 7 ovos, dependendo do tamanho do ovo e da qualidade do polvilho. Então eu vou começar aqui acrescentando 5 ovos e vou misturar, e se depois precisar de mais, a gente acrescenta. Aqui a minha vasilha ficou um pouco apertada, mas vou tentar aqui misturar sem precisar trocar a bacia. Que a nossa massa ela já está quase no ponto, mas eu ainda estou achando ela um pouco firme. Então eu vou acrescentar mais um ovo. Vamos misturar. Então nesse ponto aqui tá bom. Reparem para vocês verem como a massa ela estica bastante e fica bem grudenta. Esse daqui é o ponto da massa do pão de queijo. E para finalizar, eu vou acrescentar 300 gramas de queijo Minas meia cura ralado. Se vocês aí não tiverem acesso ao queijo Minas, pode ser mussarela ralada que vai dar certo. Vamos misturar aqui para incorporar o nosso queijo. Moçada, então a massa do nosso pão de queijo está pronta. Agora eu vou limpar a minha mão aqui para a gente enrolar os pães de queijo. Moçada, então separei um tabuleiro para a gente enrolar os nossos pães de queijo e eu untei ele com um pouquinho de óleo. Vou untar minha mão aqui com um pouquinho de óleo também, porque como vocês viram, a massa do pão de queijo gruda bastante. E agora nós vamos enrolar. Vou pegar aqui um pouco com a colher e fazer as bolinhas na mão.
O tamanho dos pães de queijo vai depender aí do gosto de cada um. Eu costumo enrolar mais ou menos uma colher de sopa cheia. Aí tá aqui nosso pão de queijo. Vamos enrolar o segundo. Mas aqui, se o pessoal quiser fazer maior, quiser fazer menor, tanto faz. Isso aqui é a gosto do freguês. E como a gente vai levar para congelar, a gente não vai assar agora, a gente pode colocar um pão de queijo aqui bem pertinho do outro para ganhar espaço e não gastar, né, vasilhas, tabuleiros demais para enrolar. Moçada, então terminei de enrolar nossos pães de queijo e olha que bacana que ficou. No tamanho que eu enrolei, renderam 35 unidades, mas essa quantidade, obviamente, vai depender do tamanho que vocês fizerem os pães. Então a nossa receita agora está praticamente pronta, é só a gente congelar para aproveitar toda a praticidade desse pão de queijo congelado. Então eu vou levar o meu tabuleiro ao freezer e assim que eles congelarem, eu volto com vocês para a gente porcionar em vasilhas menores ou em sacolas plásticas apropriadas para ficar mais fácil da gente armazenar no freezer depois. Moçada, então os nossos pães de queijo já congelaram e agora eu vou separar eles aqui, né, que acontece deles grudarem um pouquinho, porque a gente colocou ele bem pertinho, para a gente embalar. Então nosso pão de queijo aqui, bem congeladinho. E agora eu costumo embalar em sacos plásticos para colocar no freezer. Então tem aqui, ó, sacola plástica apropriada para a gente colocar em freezer. E agora eu divido eles aqui umas 3, 4 sacolas para ficar mais fácil da gente guardar no freezer, né? É mais fácil guardar as sacolas do que o tabuleiro. Então, pessoal, terminei aqui de embalar meus pães de queijo, né? Como a gente tinha feito 35, eu coloquei 17 em uma sacola e 18 na outra. Agora aqui eu só vou amarrar ela aqui, né? Vocês podem amarrar aí do jeito que vocês preferirem. E essa quantidade que vai caber no saco plástico, claro que vai depender do tamanho, né, do saquinho que vocês aí forem utilizar. E tá pronto os nossos pães de queijo. Isso aqui, o pessoal vai ver que é uma praticidade enorme. Hoje já tá aqui na parte do finalzinho da tarde, né, quase escurecendo. Amanhã de manhã eu vou voltar para assar alguns congelados para vocês. E como eu disse lá no começo do vídeo, pode ser assado no forno, pode ser assado na air fryer, então dá certo nos dois. Ô moçada, bom dia para vocês. Acabou de amanhecer o dia e agora a gente vai testar aqui os nossos pães de queijo congelados. Eu vou colocar aqui 6 para assar, só para a gente comer na hora mesmo, que pão de queijo é bom. É o feito na hora, né? Depois que ele esfria, ele já começa a ficar mais duro, mais firme. Então a gente gosta de assar aqui a quantidade que a gente vai comer. Então separei esse tabuleiro pequeno aqui, que a gente vai assar só 6. E vou colocar ele aqui num espaço grande mesmo, né? Porque não precisa da gente encher. Esse tabuleiro eu nem untei, mas se o pessoal quiser untar também, não tem problema. Então, vou levar no meu forno pré-aquecido a 180 graus por volta de mais ou menos uns 35 minutos. Moçada, então ficaram prontos aqui os nossos pães de queijo. Olha para vocês verem que bonito que eles ficaram, ó. Bem douradinho aqui na parte de cima, como eu disse para vocês. Fica aqui um pão de queijo crocante por fora, aquela massa encorpada, né, na parte de dentro. Então fica um show de pão de queijo. E sem contar, como eu disse, na praticidade, né? Sempre que a gente quiser um pão de queijo quentinho, é só a gente pegar o pão de queijo congelado e assar no forno ou na air fryer. Na air fryer, ele vai geralmente crescer um pouquinho mais irregular, mas fica bom da mesma forma. Aqui, ó, para vocês terem uma noção como ele cresce bastante mesmo congelado, então fica bem bacana. E eu não lembro se eu falei para vocês, mas eu tirei ele do congelador, né? Tirei ele do freezer e já coloquei para assar. Então olha aqui para vocês verem que espetáculo que fica.
como eu disse para vocês, uma casquinha crocante por fora e aqui bem saboroso na parte de dentro. Moçada, então por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui da nossa receita de pão de queijo congelado. Grande abraço e até a próxima!